Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 3. Vamos continuar aqui a partir do 21. Gênesis 3, 21. Glória a Deus. A irmã Beth, a paz. Glória a Deus. Gênesis 3, 21. Todos encontraram? O livro de Gênesis é fácil de achar, né? Logo o primeiro livro. Então diz assim a palavra do Senhor. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ou seja, Deus fez roupas para eles, para cobrir o homem, que na verdade o homem já tinha providenciado para ele folhas de figueiras, mas as folhas de figueiras não cumprem o propósito de Deus, porque as folhas de figueiras apontam para a justiça do homem, a justiça própria do homem. E Deus ele não constrói nada com a justiça própria do homem. Deus constrói tudo com a justiça dele. Então Deus providenciou pele de animal para o casal lá no jardim, e com isso nós temos aí um primeiro sacrifício, porque não consegue se esfolar um animal sem que precise derramar o sangue do animal. Então, um animal inocente foi esfolado, o sangue inocente derramado para cobrir o pecado alheio, para cobrir o pecado do homem. E a Escritura vai dizer que o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, o simples fato de Deus providenciar a pele do animal para cobrir o homem já apontava para o sacrifício de Cristo. Já apontava para o sacrifício substituto de Cristo. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, aqui nós entendemos, não é registrado, a Bíblia não registra que Adão comia da árvore da vida, mas analisando os contextos e o simples fato da ordem de Deus para o homem, nós podemos entender que Adão também comia da árvore da vida. Porque a ordem de Deus foi que de todas as árvores do jardim comerás livremente. E a restrição foi apenas, exclusivamente para uma única árvore, que foi a do conhecimento do bem e do mal. Então, essa restrição, ela se deu a uma única árvore. Não se menciona essa restrição sobre a árvore da vida. Então, provavelmente, o homem comia da árvore da vida, ele se alimentava da árvore da vida, e essa árvore da vida, se alimentando dela constantemente, também não é uma única vez, constantemente, daria a ele o poder de viver para sempre, de viver eternamente. Porque Deus criou o homem mortal, mas para viver eternamente. Deus criou o homem mortal para viver para sempre. A condição do homem viver para sempre era se alimentando da árvore da vida. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, quando o Senhor vai falar da árvore da vida, vai dizer que ela dá o seu fruto de mês em mês. Ou seja, se dá o fruto de mês em mês, se comendo dela uma única vez já daria a vida eterna, para que ela daria o fruto de mês em mês? Então ela dá o fruto a cada mês, para que assim o homem se alimente dela constantemente. E o se alimentar da árvore da vida constantemente dá o poder de viver para sempre. Foi por isso que Deus teve que tirar o homem do jardim, para que ele não tivesse mais acesso a essa árvore, para que ele não pudesse mais comer dessa árvore, porque agora o homem, quando desobedece a Deus, está na condição de caído, e se ele continua comendo da árvore da vida na condição de caído, ele se tornaria pecador para sempre.
Então Deus tira esse homem do jardim, não como uma punição, não como um castigo, mas como um cuidado, porque Deus tinha planos para esse homem. E o plano que Deus tinha para esse homem é que esse homem vivesse eternamente com o Senhor. Por isso, tirando ele do jardim, Deus estava possibilitando a esse homem um resgate, uma redenção para ele, que já tinha sido profetizado no capítulo 3, no versículo 15, que Cristo é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Amém? Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então Deus colocou ele fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. O homem não foi criado no jardim, o homem foi posto no jardim. Então agora Deus tira esse homem para lavar a terra que ele foi tomado. Da onde o homem foi tomado? Do pó da terra. Amém? Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então agora Deus tira o homem do jardim e ele protege esse caminho, o caminho que dá acesso à árvore da vida. E ele põe ali uma guarda forte. Ele põe querubins e ainda põe uma espada inflamada, uma espada flamejante, uma espada de fogo que percorria o caminho que dava acesso à árvore da vida. Ou seja, não tinha possibilidade nenhuma, se o homem assim quisesse, voltar para o jardim. Ou seja, o jardim foi fechado de tal forma que o homem não tinha mais possibilidade de entrar. Embora o homem tentou isso. Você vai ver que Caim, ele volta para a porta do jardim, ele provavelmente ele tentou voltar, entrar para o jardim, mas não tinha como mais. Não tinha mais porque a segurança era máxima. O homem não se atreveria. Não se atreveria mais a entrar porque não tinha possibilidade. Então, esse caminho que leva à vida está fechado. Esse caminho que leva à vida está fechado. Quer ver? Lê comigo aí o versículo 16 do capítulo 4. O versículo 16 do capítulo 4. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Leia o 14 agora. Eis que hoje me lanças da face... Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Então, quando Caim ele sai diante da face do Senhor, ele provavelmente ele fica ali próximo, perto da porta do jardim, do lado oriental. O lado oriental é o leste, é onde nasce o sol. Todo o santuário de Deus, ele tem as portas voltadas para o leste. Assim foi o templo de Salomão, assim foi o tabernáculo de Moisés, a tenda de Davi. Todo o santuário de Deus tem as portas voltadas para o leste. Então, o jardim do Éden, era um santuário de Deus aqui na terra. O jardim do Éden era um santuário de Deus aqui na terra. Só que agora está fechado. Esse caminho está fechado. Só tem dois caminhos que levam à vida. Vou falar novamente. Só tem dois caminhos que levam à vida. Um
é o caminho do merecimento. E que caminho é esse do merecimento? Adão não merecia mais ficar no jardim, por isso Deus tirou ele do jardim. Então só tem dois caminhos que levam ao caminho da vida, ao caminho da árvore da vida, o caminho que leva a Deus. É o caminho do merecimento. Um é o caminho do merecimento. Por Adão não merecer mais, ele não pode mais entrar nesse caminho. Então o que acontece? Quando Adão peca, a natureza do pecado, ela toca todos os homens. Romanos 6:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas entenda o seguinte, quando você nasceu, você nem sabia o que era pecado. Quando você nasceu, você ainda não tinha praticado um único pecado, mas já era considerado pecador, por causa da natureza de Adão, porque Adão nos representava. Então, se nós formos olhar com essa ótica, nenhum de nós merecemos. Nenhum ser humano merece, e por isso não tem mais esse acesso. É preciso com que Deus ele abra um outro caminho. É preciso que Deus abra um novo caminho, e foi o que ele fez. Mas esse caminho do merecimento que dá acesso à vida, ele está fechado. Ninguém, homem nenhum, consegue entrar por ele mais. Mas ele está lá. Deus não acabou com esse caminho. Ele simplesmente está fechado, mas homem nenhum consegue entrar por ele mais. Então nós precisamos de um novo caminho. E foi o que Deus fez. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Aleluia. Hebreus capítulo 10. Versículo 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. E por que tem que se ter ousadia? Lembra? O homem tentou, provavelmente ele tentou novamente entrar no jardim. Porque Adão, provavelmente ele ensinou, ele falou para Caim sobre essa árvore da vida. E o homem estava lá na porta do jardim, do lado oriental, querendo entrar. Mas só que ele não tinha ousadia. Ele teve medo de entrar. Por quê? Por causa dos querubins, por causa da espada. Então, de forma alguma, o homem se atreveu a entrar. Porque se ele entra, ele não fica vivo. Agora aqui, por isso que o escritor de Hebreus está dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia. Por quê? Porque você não pode ter medo de Deus. Amém, irmã Lúcia? Você não pode ter medo de Deus. Então você tem que ter... Amém, pastor. Tem que ter ousadia. Nós não merecemos, mas Deus abriu um novo caminho. E esse caminho, ele foi aberto pelo sangue de Jesus, pelo corpo de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então eu não tenho que ter medo agora de falar com Deus. Eu não tenho que ter medo de entrar na presença de Deus. Eu tenho que entrar com ousadia. Por quê? Porque o mundo, né? O mundo sempre vai querer mostrar para mim que eu não mereço. O mundo vai sempre querer mostrar para mim que eu não sou digno. E na verdade nós não somos merecedores, mas quem fez por nós nos garante que se nós estivermos nele, nós temos esse acesso. Amém ou não amém? Então olha o que ele está dizendo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário.
pelo sangue de Jesus. Perceba que tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não é pelo meu merecimento, não é pelas minhas obras, não é por aquilo que eu faço, não é porque eu sou bom. Não, nós só entramos no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Olha o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho. Precisou se abrir um novo caminho. Porque o antigo caminho está fechado. O antigo caminho está bem guardado. E pelo antigo caminho, o homem não consegue adentrar mais a vida. O homem não consegue adentrar mais a vida pelo antigo caminho. É preciso que se abra um novo caminho. E esse novo caminho que nos dá acesso à vida, ele foi aberto pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Que ele nos consagrou. E essa palavra consagrar aqui é tremendo, porque consagrar significa dedicar exclusivamente. Então, que ele nos consagrou exclusivamente, nos dedicou exclusivamente para Deus. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém ou não amém? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. É por isso que você precisa ser verdadeira com o Senhor. Deus não trabalha com os perfeitos. Deus trabalha com os sinceros. A nossa sinceridade diante de Deus é tudo. Ou seja, quando eu sou sincero com o Senhor, eu digo verdadeiramente quem eu sou, o que se passa comigo, o que está acontecendo comigo, a minha intenção, o meu desejo, o meu sonho. Deus não trabalha com os perfeitos. Não adianta a gente querer entonar as nossas vozes na hora de orar a Deus. Senhor, magnífico Deus. Não adianta mudar a entonação da voz. Não adianta tentar mascarar algo para Deus, porque Deus conhece todas as coisas. O homem pensou que colocando a folha de figueira, ele já tinha resolvido o problema. Sim, colocando a folha de figueira, ele pode ter resolvido o problema entre si. Mas quando Deus chegou, o problema dele não estava resolvido. Porque é só Deus que pode resolver o problema. E ele resolveu esse problema do pecado. O problema do pecado já está resolvido. Amém ou não amém? Então nós temos que chegar diante de Deus com um coração verdadeiro. Com um coração verdadeiro. Eu preciso dizer para Deus quem eu sou, o que eu sinto, o que eu quero. Amém ou não amém? E inteira certeza de fé. E inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência. E o que é uma má consciência? O que é ter uma má consciência? É que muitas vezes nós fazemos coisas sem ter a consciência que Deus está vendo. Achamos que passamos desapercebido. E ter uma boa consciência é ter a consciência que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, seja eles bons ou não. Seja eles momentos bons ou momentos ruins. Deus está presente em todos os momentos. Nós temos que ter a consciência que Deus é real. É real. E tem um hino que eu gosto muito dele que diz assim: és mais real do que o chão que eu piso. Tu és mais real do que a pele em meus ossos. Ou seja, Deus é real e nós precisamos andar com essa consciência o tempo todo. Muita gente desobedece a Deus porque ela perde a consciência da presença de Deus. Ela perde a consciência da realidade de Deus. Aí, essas pessoas, quando elas estão nas igrejas, elas são santas, elas levantam as mãos, elas adoram. Mas quando estão nos seus particulares,
Elas esquecem. Elas acham que Deus está presente só na hora do culto. Acham que Deus está presente só na igreja. Aí quando está no seu trabalho, na sua casa, na rua, ela perde essa consciência da presença de Deus, da realidade de Deus. Então nós temos que ter tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Se Deus prometeu, ele é fiel. A única coisa que Deus elevou acima dele foi a sua palavra. A Bíblia vai dizer que Deus elevou a sua palavra acima de si mesmo. É a única coisa que ele elevou acima da sua palavra. Mas quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Cristo. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? Esse caminho está aberto para nós. Pelo velho caminho, ninguém consegue chegar à vida. E o problema é que muita gente insiste em entrar pelo velho caminho. E qual é o velho caminho? O caminho do merecimento. O caminho do reconhecimento. Entenda uma coisa, não viva dependendo da aprovação das pessoas. Tem muita gente que só vive dependendo da aprovação das pessoas. Como está o meu cabelo? Eu estou bem. Hoje você foi bem. Hoje você não mandou nenhum bom dia. Hoje você não falou comigo no WhatsApp. Eu coloquei uma postagem no Facebook e você não curtiu. Tem pessoas que ficam olhando e ficam contando quem está curtindo as postagens, quem tá comentando, querendo viver da aprovação das pessoas. Não viva dependendo da aprovação das pessoas. Viva dependendo da aprovação de Deus, porque é Deus que pode te fazer aprovado para as pessoas. Às vezes nós perdemos essa consciência que Deus precisa nos aprovar. E andamos com uma consciência má, maltratando as pessoas, fazendo coisas que não condiz com a palavra de Deus, com a sua vontade. Amém? Nós precisamos depender a cada dia de viver da aprovação de Deus. É Ele que precisa nos aprovar. E não as pessoas. E de certa forma, até muitos elogios nos faz mal. Você sabia disso? De certa forma, até muitos elogios nos faz mal. Porque a pessoa passa a se sentir, passa a achar que ela é o tal. E nós temos que viver numa simplicidade. Sabemos que de nós mesmos nós não temos capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém ou não amém? Abra sua Bíblia em João 14:6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Não adianta insistir em entrar pelo velho caminho. Ele está fechado. Nós temos que entrar pelo novo e vivo caminho. O caminho é novo e ele está vivo. É um caminho vivo, é um caminho de vida. Olha o que Jesus vai dizer. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Amém ou não amém? Que caminho é esse? É o caminho que é agora exclusivo, que nos leva à vida. É o caminho que agora é exclusivo, que nos leva a Deus. Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus por esse caminho. Ninguém se chega a Deus a não ser por esse caminho. Entenda, o velho caminho está fechado. O caminho do merecimento está fechado, porque ninguém vai diante de Deus porque merece.
mas sim nós entramos diante de Deus agora pela graça, pelo favor imerecido. Pela sua graça, pelo favor imerecido. E quem é esse caminho? O caminho é Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele poderia dizer, ninguém vai. Mas ele não diz ninguém vai, ninguém vem, porque tem que passar por Ele. Tem que passar por Cristo. Quando eu disse no começo da aula que somente tem 2 caminhos, é porque um está fechado e ninguém consegue mais chegar a Deus, que é o caminho lá da árvore da vida, que está guardado pelos querubins e pela espada. Mas na verdade, o único caminho que nos leva a Deus é Cristo. Amém ou não amém? Abra sua Bíblia aí em Hebreus, volta lá para Hebreus, agora no capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Amém? Hebreus capítulo 9. Vamos ler aqui o finalzinho do capítulo 8, para a gente entender do que se está se tratando. Hebreus 8,13 diz assim, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Agora vamos para o capítulo 9, versículo 1. Ora, também a primeira aliança, tinha ordenanças de culto divino, ou seja, a primeira aliança tinha uma ordem de culto divino. Era um tabernáculo terrestre que prestava culto divino, prestava culto para Deus. Isso está falando do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão, da tenda de Davi. Mas entenda, o jardim do Éden também era um santuário. Era um santuário. E que Deus colocou o homem ali e que Deus ele vinha ter com o homem, ele vinha se relacionar com o homem. Em um santuário terrestre. Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino em um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Ou seja, o primeiro tinha ali os seus utensílios, a mesa do pão, o candelabro que precisava ficar aceso constantemente. Então, o serviço dos levitas no tabernáculo era cuidar, era manter o candelabro aceso, que a chama não podia se apagar, era preparar a mesa dos pães. Versículo 3. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. O que significa isso? Esse é o lugar exclusivo. Esse Santo dos Santos, como que se encontrava ele? Fechado, com um véu, com uma cortina. Então não era todo mundo que tinha acesso a ele. Isso já apontando lá para o caminho da árvore da vida, que estava fechado, que o homem não tinha mais acesso. Então aqui o Santo dos Santos, ele tinha uma cortina. E os estudiosos da Bíblia dizem que essa cortina não é uma cortina como aquele véu da noiva que nós vemos, uma cortina fina de renda, não. Era uma cortina grossa, provavelmente com uma espessura de 15 centímetros, e ela era feita com peles de animais. Nessa cortina tinha estampado com fio de ouros 2 querubins. Ou seja, apontando lá para o caminho da árvore da vida que estava fechado. Então, nesse Santo dos Santos, o homem não tinha acesso a ele. Por trás dessa cortina ficava a Arca da Aliança. E dentro dessa arca ficava o pote de ouro. Nós vamos ler aqui o pote de ouro com maná, a vara de Arão que floresceu, ou seja, a tábua das alianças.
Mas esse caminho o homem não tinha acesso. Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele poderia adentrar este lugar levando sangue de animais inocentes. Não podia ser o sangue do homem, porque o sangue do homem estava contaminado com o pecado. Precisava ser o sangue de um inocente. Então, levava-se o sangue dos animais. E sabe o que eles faziam? Eles prendiam uma corda nesse sumo sacerdote e nas suas roupas tinham sinos nas suas roupas. Enquanto ele estava lá dentro fazendo o trabalho e ele se locomovendo, aqueles sinos iam tocando. Se aqueles sinos parassem de tocar por um longo tempo, o que eles entendiam? Ele morreu. Ele não foi aceito diante de Deus e ele morreu. Como ninguém poderia entrar naquele lugar, porque se entrasse também morreria, eles amarravam uma corda e puxavam ele pela corda. Então esse caminho era fechado, era um caminho exclusivo, que somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, poderia entrar levando o sangue dos animais, que ali estava representando ali o pecado dele e o pecado de todo o povo. Amém ou não amém? Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Versículo 4, que tinha o incensário de ouro. E o que representa o incensário de ouro? As orações. Você vai ver lá no Apocalipse que o anjo pega o incensário de ouro e leva diante do trono. E aquele incensário de ouro estão com as orações dos santos. Então o incensário, ele tipifica aqui as orações. E a Arca da Aliança representa a árvore da vida, representa a presença de Deus, aponta para a árvore da vida, aponta para a presença de Deus, aponta para Cristo. Coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná. Preste atenção nisso, um vaso de ouro que continha o maná. O que significa isso? É que esse maná aqui é o maná que não é perecível. Porque aquele maná lá que o povo de Israel comeu no deserto, aquilo ali não foi bênção. Foi um castigo de Deus. Aquele maná não foi bênção, foi um castigo de Deus. Aquele maná era perecível, eles não poderiam guardar para outro dia que se estragava. E quando os fariseus estavam falando com Jesus, ele disse assim, mas os nossos pais comeram, os nossos pais que comeram do pão dos que caiu do céu. Quando Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que caiu do céu. Aí os fariseus interpelaram ele dizendo, não, foram os nossos pais que comeram o pão que caiu do céu. Eles que comeram o maná do deserto. Só que aquele maná era um maná perecível. Aí Jesus falou assim para eles comeram o maná lá e morreram. Aquele maná não deu vida para eles. Eu que sou o verdadeiro maná, que desci do céu para dar vida ao mundo. Então o que Deus fez? Naquele maná, Deus tirou um punhado dele, colocou nesse pote de ouro e colocou dentro, mandou Moisés colocar dentro da Arca da Aliança. Então esse aqui não pereceu. Esse aqui não pereceu porque esse aqui já estava apontando para Cristo, o pão da vida, o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Mas o maná que o povo de Israel comeu no deserto era perecível, eles se estragavam. Eles não poderiam ajuntar. Eles não poderiam guardar para outro dia. Então ali não foi bênção, aquele maná não foi bênção, foi castigo. Porque Deus queria dar muito mais para eles. Amém? Que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido. A vara de Arão aponta para o sacerdócio. A vara de Arão aponta para o sacerdócio. E as tábuas da aliança, que representa a lei, os mandamentos. Então, dentro da arca que estava por trás da cortina, no Santo dos Santos, estava o incensário de ouro, que aponta para as orações, a Arca da Aliança, que aponta para Cristo. Amém? O vaso de ouro, que continha o maná.
O maná que estava dentro desse vaso de ouro não perecia, então aponta para Cristo, o pão vivo que desceu do céu. A vara de Arão que tinha florescido apontando para o sacerdócio, porque Deus, o propósito de Deus para nós sempre foi um reino de sacerdotes. O propósito de Deus para o homem sempre foi um reino de sacerdotes. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 10, vai dizer assim, ó: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Perceba que não diz, e eles reinarão sobre os céus. Eles reinarão sobre a terra. O propósito de Deus sempre foi um reino de sacerdotes. O propósito de Deus não é que um ministra e os outros olhem. Vou falar de novo. O propósito de Deus não é que um ministre, um que venha ministrar. E a palavra ministrar significa trabalho. Não é que um venha ministrar e outros fiquem olhando. O propósito de Deus é que todos ministrem, todos trabalhem para Ele. Todos ministram. O ministrar é trabalhar para Deus. Glória a Deus, papai. Então o propósito de Deus é que todos ministrem para Ele. Um reino de sacerdotes. Então a vara de Arão aqui aponta para o sacerdócio. O sacerdócio de Arão, que o povo de Israel não queria aceitar. Não queria aceitar Arão como sacerdote. Não queria validar o sacerdócio de Arão. Então Deus fez assim, ó, mandou que Moisés pegasse as varas de todo chefe de cada tribo e colocasse. Somente a vara de Arão que floresceu. No outro dia, somente a vara de Arão que tinha florescido. Significando o quê? Que o sacerdócio de Arão foi aprovado, foi aceito diante de Deus. Então a vara de Arão aqui aponta para o sacerdócio e as tábuas da aliança que aponta para os mandamentos, que aponta para a lei. Versículo 5. E sobre a arca, os querubins da glória. Perceba que os querubins estão sempre presentes. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Olha o versículo 6. Ora, estando essas coisas assim, preparadas, a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. O que significa? Preparando a mesa dos pães, mantendo lá a menorá, o candelabro aceso. Versículo 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, mas no segundo, depois do véu, onde estava o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo. Não sem sangue, ele precisava entrar naquele lugar com o sangue do sacrifício, dos animais inocentes que foram sacrificados, para assim Deus o aceitar e perdoar o pecado do povo. Versículo 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, ou seja, aquele caminho que estava apontando lá para o caminho que dava acesso à árvore da vida, ainda estava fechado. Ainda não dava acesso para o homem. Estava fechado. Enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Versículo 9. Que é uma alegoria, uma tipologia para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Amém ou não amém? Versículo 10. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção, até o tempo que Deus corrigiria isso. E esse tempo já chegou, esse tempo já foi corrigido através do sacrifício de Jesus. Mas, versículo 11,
vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Perceba que não feito por mãos. Jesus entrou num tabernáculo não feito por mãos. O que significa isso, pastor? Jesus entrou diretamente na presença de Deus. Jesus, como sumo sacerdote, ele entrou diretamente na presença de Deus, apresentando a ele o seu sangue, apresentando a ele o sacrifício de si mesmo. Amém ou não amém? Não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então Jesus entrou nos céus, diante do santuário de Deus, diante da presença de Deus, apresentando-se a Deus, a si mesmo, como o sacrifício, que agora não cobria o pecado do homem, mas que tirou de uma vez por todas o pecado do homem. Versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então não foi pelo sangue de touro, de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Cristo, entrou uma vez no santuário, na presença de Deus nos céus, e havendo efetuado uma eterna redenção, ou seja, havendo efetuado uma eterna redenção, não precisa-se mais sacrifício, não precisa se voltar às obras do sacrifício que eram feitos na lei de Moisés. Por isso que não precisa mais sacrificar para adorar a Deus, não precisa sacrificar mais animais para adorar a Deus. E um dos sinais da volta de Jesus é que o terceiro templo vai ser levantado em Israel e eles voltarão a fazer os sacrifícios. E isso é um dos sinais da volta de Jesus. Porque não precisa mais fazer sacrifício de animais para Deus, para ser aceito por Ele. Nós somos aceitos para Deus através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz. Versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, isso aqui é tremendo, o sacrifício de Jesus foi oferecido pelo Espírito eterno. Então, o que significa isso? Que o sacrifício de Jesus não tira o pecado do mundo só a partir dele para frente. A partir de Jesus para cá, vamos dizer aí, tem um pouco mais de 2000 anos. Então, o sacrifício de Jesus não tira o pecado do homem só a partir dele para frente. Como esse sacrifício foi oferecido pelo Espírito eterno, ele também tira o pecado para trás dele. Também tira o pecado para gerações que antecederam a ele. O sacrifício de Jesus foi oferecido pelo Espírito eterno, abrange um todo, tanto para frente como para trás. O sacrifício de Jesus, oferecido pelo Espírito eterno, ele tanto anda para frente como anda para trás. É por isso que a Escritura vai dizer que ele foi às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisões. E esses espíritos em prisões, lá dos tempos de Noé, do dilúvio, das gerações passadas, se eles acreditassem, se eles aceitassem que o sacrifício dele agora foi para tirar todo o pecado, os que aceitaram, os que receberam, os que reconheceram, a Bíblia vai dizer que levando cativo o cativeiro, subindo ao alto, levando o cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens. Ele prendeu e levou eles com eles, levou eles para o paraíso. Porque
O sacrifício dele foi oferecido pelo Espírito Eterno. Então, o sacrifício dele oferecido pelo Espírito Eterno anda no tempo, tanto para frente como para trás. Amém? É isso que significa o sacrifício ter sido oferecido pelo Espírito Eterno. Se ofereceu a si mesmo, imaculado, sem mácula, a Deus. Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Consciência das obras mortas. Consciência das obras mortas. Nós falamos disso lá atrás. Nós temos que ter a consciência da realidade de Deus. E assim, entrar no santuário. O santuário representa a presença de Deus com ousadia, sem precisar ter medo de Deus. Sem precisar entrar com receio de Deus, mas com confiança, com confiança. Porque Ele está nos aceitando, não é porque nós merecemos, mas é porque Cristo foi o sacrifício e é Cristo que Ele recebe e é através de Cristo que nós entramos na presença de Deus. E isso é libertador. Por que que isso é libertador? Porque a pessoa quando peca, ao invés dela correr para Deus, ela corre de Deus. Foi o que Adão fez. Adão pecou. Ao invés dele correr para Deus, ele disse, Senhor, Deus, eu pequei. Eu errei. Ao invés de correr para Deus, ele correu de Deus, ele se escondeu. Está entendendo? Ele se escondeu. Então, o que nós devemos fazer? Pecamos, nós devemos correr para Deus, confessar a Ele, se arrepender e ser perdoado novamente, ser purificado. É isso que ele está dizendo aqui. Das obras mortas, purificará da consciência, purificará as vossas consciências das obras mortas, e para servirdes ao Deus vivo. As obras mortas também aqui representam os sacrifícios. Os sacrifícios que eram feitos com os animais. Aquilo são obras mortas. Não precisa se fazer mais sacrifícios. Porque Cristo foi o sacrifício que nos redimiu. Cristo foi o sacrifício da nossa redenção. Amém ou não amém? Glória a Deus. Ficou bem entendido? Se tiver alguma dúvida, pergunta depois. Volta lá para Gênesis. Cristo é o caminho exclusivo que nos leva a Deus. E não é pelo nosso merecimento. Não é porque nós merecemos. Não é porque nós somos bons. Nós não somos aceitos porque nós merecemos. Tem muita gente ainda querendo fazer por merecer a Deus. Quando ela não consegue fazer aquilo que ela acha que ela merece a Deus, ela se afasta dele. Ou ela se afasta das coisas dele. Você já viu muita gente deixar de tomar a Santa Ceia? Por que a pessoa não toma a ceia? Porque ela acha que ela não merece. Por achar que ela não merece, ela não toma. Mas nós não somos aceitos a Deus porque nós merecemos. Nós somos aceitos a Deus porque Cristo entregou a sua vida por nós. A graça de Deus é um favor imerecido. A graça de Deus não é porque o homem merece. É exclusivamente porque o homem não merece. E por isso que ele dispensou da sua graça. A graça de Deus é uma pessoa. A graça de Deus é Cristo. Abra sua Bíblia em João 1,17. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17.
não é pelo nosso merecimento, mas é pela graça de Deus, que é um favor imerecido. Amém? Vamos ler a partir do versículo 15. Evangelho de João 1,15. João testificou dele quem? Cristo, e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim. É João o Batista que está falando. Porque foi primeiro do que eu. Versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, e graça por graça. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada. Entenda, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. A lei foi dada, a graça e a verdade veio. Amém ou não amém? O que Jesus vai dizer? Eu vim ao mundo, não para condenar o mundo. Ele veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A graça veio. A graça de Deus é uma pessoa. A graça de Deus é Cristo. Irmão, entenda o seguinte. De Gênesis a Apocalipse, tudo está convergido em Cristo. De Gênesis a Apocalipse, tudo é convergido em Cristo. Cristo é o princípio. Cristo, ele tipifica a pele do animal, né? O animal que foi morto ali para cobrir o pecado do homem. Adão e Eva aponta para Cristo e a igreja. Você vai ver ali nos sacrifícios, holocaustos, os sacrifícios, tudo aponta para Cristo. Tudo. Holocausto, manjares e sacrifício. Até os manjares apontam para Cristo. O que é o manjar? O manjar é a oferta de alimento. O alimento sólido com o líquido, a libação. O que é o alimento sólido? O alimento sólido a gente fazia lá do trigo. E o líquido é o suco da uva, a libação, que aponta para Cristo, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Então tudo na Escritura aponta para Cristo. Tudo é convergido em Cristo. Cristo está presente em todas as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Então a graça é uma pessoa. A graça de Deus é uma pessoa. A graça de Deus é Jesus Cristo. Ele é a graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade veio. O que Jesus vai dizer lá? Nós lemos esse texto aqui em João 14,16. O próprio Cristo vai afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a graça. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a arca da aliança. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Então não é porque nós merecemos. É porque Cristo nos comprou. Não tem nada a ver, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Cristo. Nós não entramos mais diante de Deus pelo caminho do merecimento. Não adianta a pessoa achar que vai convencer a Deus, mudar a Deus, porque ela está fazendo por merecer. Será que Deus não está olhando o preço que eu estou pagando? Será que Deus não vê o tanto que eu oro, o tanto que eu jejuo?
Tem gente querendo comprar a Deus pelo seu merecimento, e não é dessa forma. Tem gente que até compara, julga, mas eu oro mais do que ele, eu oro mais do que ela, e ela que recebe mais do que eu. Não estou entendendo. Tem gente que se frustra com isso. Entenda, não pegue esse caminho do merecimento. Ande pelo caminho, pelo único caminho que nos leva a Deus, que é Cristo. Então procure conhecer mais a Cristo, procure se relacionar mais com Cristo, procure se envolver mais com Cristo. Aleluia. Que aí você vai ver o tanto que você vai ser aceito por Deus. Aleluia. Amém? Porque quando Deus olha para você, quando Deus olha para nós, Ele nos enxerga através de Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Não tem como ir a Deus sem passar por Ele. Não tem como ir a Deus sem estar nele. E isso aí já desbanca todas as religiões. Já desbanca toda uma má consciência de pessoas que pensam que podem resolver por si só. Não. Nós precisamos passar por Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. O texto de João, no capítulo 1, no versículo 12, vai dizer... Abra lá, João 1,12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler a partir do verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os judeus. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então nós só nascemos de novo se estivermos em Cristo. Nós só somos aceitos se estivermos em Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Amém ou não amém? Volta lá para Gênesis. Gênesis capítulo 3. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Esse era o caminho que levava à vida. E esse caminho está fechado. Homem nenhum entra por ele mais. O caminho que nós entramos a Deus agora, o caminho que nós entramos à vida é o novo e vivo caminho que foi pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está dando para compreender Sim. como Cristo ele é Sim. primordial. Perfeito. Perfeito. E não tem nada que é fora dele. Não tem nada que é fora dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tem nada fora dele. A Bíblia vai dizer que quem não reconhecer, quem não receber o Filho de Deus também não recebe a Deus. Então, o homem tem que reconhecer o sacrifício de Jesus, sim. O homem tem que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, sim. E aquele que crê no coração e confessa com a boca é salvo. É simples. É só crer no coração e confessar com a boca. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para me libertar dos meus pecados.
mas não é da boca para fora, é falar isso do coração. Falou com a boca, o coração tem que crer. Para falar com a boca, o coração e a boca tem que estar alinhado. O problema é que muitas vezes nós falamos as coisas, só a boca fala, mas o coração não está alinhado. Foi isso que Jesus falou dos fariseus. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, o que a boca falar, o coração tem que estar alinhado. Quando nós confessamos com a boca e o coração alinhado que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para tirar os nossos pecados, somos salvos. Qualquer pessoa que for por esse caminho, que andar por esse entendimento, independente do que ela tenha feito ou não, a graça de Deus se manifesta sobre ela, a salvação de Deus vem sobre ela, e ela é uma pessoa salva. E Jesus vai dizer, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não tem como perder isso mais. Não tem como perder mais. Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa quer andar pelo caminho do merecimento, ela não tem certeza da sua salvação. Quando a pessoa quer andar pelo caminho do merecimento, ela acha que vai conseguir comprar a Deus, que ela vai ser aceita por Deus por aquilo que ela faz. E nós não somos aceitos por Deus por aquilo que nós fazemos. Nós somos aceitos por Deus por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós vimos com isso que não tem como ficar fora de Cristo. Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Nada pode ficar fora de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta, pastor, mas o senhor me respondeu já aí no finalzinho. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Alguém tem mais alguma pergunta? Uma aula dessa, uma explicação dessa, não tenho o que perguntar, pastor. Ah, mas tem muitas coisas ainda a ser abordada. Tem Sei, muitas coisas a ser abordadas. Esse caminho, essa maravilha. Cristo é pleno. Nós vamos falar dele, passar a nossa vida toda falando dele e não chegaremos à plenitude do que ele é e do que nós precisamos saber dele. Por isso que nós ainda iremos passar a eternidade e Deus se revelando para nós, ainda conhecendo a Deus. Não pensa você que quando chegar na eternidade, pronto, já conheceu Deus por completo. Não, ainda vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, ele se revelando para nós. Aleluia, aleluia, Jesus. A grandeza que é o nosso Deus excede todo o nosso entendimento. Paulo poderia ter falado um pouquinho daquilo que ele viu quando ele foi ao terceiro céu. Mas o que ele disse? Vocês não vão compreender. São coisas inefáveis. Vocês não vão compreender. Não é lícito saber agora. Mas nós vamos passar a eternidade de Deus se revelando para nós. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar aqui a aula. Aleluia. Deus abençoe.